Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula introdutória de resistência dos materiais. Esse vídeo está sendo gravado para o canal do monitor e eu espero que ele possa auxiliar vocês aí no entendimento dessa disciplina. A nossa aula 1 vai ser sobre momento e equações de equilíbrio. Então vamos ao conceito. Hibbeler fala que resistência dos materiais é o ramo da mecânica que estuda as relações entre as cargas externas aplicadas a determinado corpo e a intensidade das forças internas resultantes. E o que são as equações de equilíbrio? Equações de equilíbrio são equações vetoriais que expressam o equilíbrio estático como resultado da soma destas equações, impedindo a translação ou mesmo um movimento acelerado ao longo de uma trajetória reta ou curva. Matematicamente falando, o somatório das forças é igual a zero e o somatório dos momentos é igual a zero. Então, revisando o momento. Momento é uma grandeza associada ao fato de uma força fazer com que um corpo gire. Adotando-se, por exemplo, um polo identificado na figura como ponto P, o momento é calculado pela distância entre o ponto e o local de aplicação da força, podendo adotar tanto o sentido horário como o anti-horário como sendo positivo. Matematicamente, o momento 1 é a força 1 vezes a distância do ponto P ao local de aplicação da força 1. O momento 2 é a força 2 vezes a distância do ponto P ao local de aplicação da força 2. E o momento resultante é a soma dos momentos das forças aplicadas. A unidade do momento é Newton vezes metro. A unidade da força é Newton. E a unidade usual da distância é o metro. Então vamos fazer aqui um exercício de fixação, para que a gente possa revisar esse assunto de momento. Calcule a força RB, considerando o momento no ponto A. Então, nesse caso, o ponto A vai ser o nosso eixo de referência. A fórmula é: o momento no ponto A é igual à força RB vezes a distância do eixo A até a aplicação da força B, menos a força RC vezes a distância de C até o local de aplicação da força A. Detalhe que a gente vai fazer aqui uma projeção do local da aplicação da força C para o eixo A, já que ela não é aplicada diretamente. Nesse caso, como a força RB ela tende a girar o objeto no sentido anti-horário e a força RC tende a girar o objeto no sentido horário, então não haverá a somatória das forças, e sim a subtração delas, pois a força resultante, ou o momento resultante, vai ser o resultado da subtração entre essas duas forças. Substituindo, então, as informações que a gente tem, como o objeto ele está em equilíbrio, então o momento no ponto A ele é igual a zero. A força RB é o que a gente está querendo descobrir. Então, nós temos a distância do ponto de aplicação da força B para o eixo A, nós temos o valor da força aplicada C e a distância do local de aplicação da força C para o ponto A. Substituindo e calculando, a gente vai encontrar o valor da força B, que é de 12 kN. E se a gente quiser agora calcular a força RA, considerando o equilíbrio no eixo X? A fórmula então é a força RB menos RA vezes o cosseno do ângulo que é formado entre o eixo X e a força RA é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, será igual a zero. Substituindo novamente as informações que nós temos RB e nós temos o cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é 4 e a hipotenusa é 5. Calculando agora, nós encontramos RA, 15 kN. E aí você me pergunta,
Por que devemos estudar a resistência dos materiais? No exercício anterior, descobrimos a tensão exercida pelas forças. Com isso, podemos calcular a tensão por metro quadrado que estará sendo aplicada sobre o cabo e, em seguida, comparar a resistência do cabo com a tensão que a estrutura imprime sobre o mesmo. E isso vai nos permitir saber se ele vai suportar as forças atuantes no sistema. Vamos agora ver sobre as equações de equilíbrio. Se um sistema está em equilíbrio, isso significa dizer que o somatório das forças é igual a zero. E o que é que isso significa? Significa que o somatório das forças no eixo x é igual a zero, o somatório de todas as forças atuantes no eixo y também será igual a zero, e o somatório das forças no eixo z também será igual a zero. Da mesma forma, acontece com o momento. Se o somatório dos momentos é igual a zero, isso significa dizer que o somatório dos momentos atuantes no eixo x é igual a zero, o somatório dos momentos atuantes sobre o eixo y é igual a zero, assim como o somatório dos momentos atuantes sobre o eixo z é igual a zero. Desta forma, o somatório das forças atuantes no eixo x é igual a zero, o somatório das forças sobre o eixo y é igual a zero e o somatório dos momentos é igual a zero. Então, nós temos diversos tipos de acoplamento. Cada tipo de acoplamento, ele provoca uma reação diferente. A reação que ele provoca é uma força de reação e, de acordo com o acoplamento, ele vai gerar uma quantidade de incógnitas diferente. Aqui no primeiro caso, o acoplamento de um cabo. A única força de reação que ocorre é a força de tensão no cabo, certo? No mesmo sentido do cabo. Então, a gente fala que é apenas uma incógnita. O que isso significa? Que é apenas uma reação. No segundo caso aqui, do rolete. No rolete, também existe apenas uma força de reação. Tá aqui, ó, essa força F. Ou seja, apenas uma incógnita também. No apoio liso, o apoio liso aqui no caso ele está inclinado, não é? Então a força de reação aqui ela também vai ser inclinada. Por quê? Porque ela vai provocar uma força normal e essa força normal sempre ela é perpendicular à superfície. Se a superfície é inclinada, a força também será inclinada. No caso, essa única força de acoplamento ou a única reação que é provocada por esse apoio é essa força F aqui. Então, apenas uma incógnita também. Então, nos três tipos de acoplamento anteriores, existia apenas uma força, uma incógnita, que estava mantendo a estrutura em equilíbrio, certo? Agora nós temos aqui o pino externo. O pino externo é um pino que está fixo numa superfície, seja ela o chão ou uma parede, e tem uma barra que está pinada nele, certo? Esse pino, ele impede que haja o movimento na horizontal, certo? Ou seja, ele impede o movimento no eixo X. Então, ele tem uma reação Fx. E ele impede também o movimento no eixo Y, tendo também uma reação Fy. Ou seja, nesse caso, existem duas incógnitas, certo? Mas ele não impede, se for aplicada uma força nessa extremidade, ele não impede que a barra ela se movimente. Então, são apenas duas incógnitas. Ele não impede um terceiro tipo de movimento, que seria um movimento giratório, um movimento circular ou rotacional, certo? O pino interno, ele é igual ao pino externo, só muda o tipo de acoplamento. Ao invés de ser uma base fixa no chão, né, ou na parede, né, ele vai estar pinado em outra barra, certo? Mas as reações que ele impede são as mesmas. Ele impede o movimento Fx, e ele impede o movimento na horizontal e na vertical. Então, são duas incógnitas que tem também, ou seja, duas reações, certo? Já aqui no apoio fixo,
é uma estrutura que ela está fixa ao chão ou a uma parede. E nesse caso, por estar fixa, ela impede os movimentos na horizontal, impede os movimentos aqui, ó, na vertical, e ele impede também que haja um movimento rotacional nessa barra. Então, como ele impede três movimentos, ele tem três reações, ou seja, três incógnitas. Ele impede quando a reação na horizontal, que ele impede, é Fx, na vertical, Fy, e o movimento rotacional que ele impede é o momento, certo? A reação do momento, ok? Agora vamos para o conceito de força. Força é uma grandeza vetorial capaz de gerar movimento. Vamos ver agora alguns tipos de cargas resultantes. Nós temos a força normal. A força normal é uma reação de uma superfície a uma força qualquer aplicada sobre ela. A ação é sempre perpendicular à área. Se o corpo está em equilíbrio, ela tem o mesmo sentido, porém direção oposta à força peso. E nesse caso, ela possui também a mesma intensidade da força peso. Já a força de cisalhamento é uma força aplicada de forma tangencial sobre determinada superfície. A gente tem aqui dois exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo, né? Você percebe aqui que as forças elas estão sendo aplicadas na tangente do objeto. E eu botei aqui uma outra imagem para facilitar aqui a compreensão. Tem essa face aqui que tá em cinza, está acinzentada. Essa força aqui que está em azul, que puxa para cima, é uma força de tração. Essa força aqui que empurra a face é uma força de compressão. E a força de cisalhamento é essa aqui, ó, que ela passa tangencialmente como se estivesse querendo cortar essa face, tá ok? Nós temos também o momento de torção. O momento de torção é quando as cargas externas elas tendem a torcer um segmento do corpo em relação ao outro. Nós temos aqui na primeira imagem a força superior, ela está indo numa direção e a inferior está indo em outra direção, então ela está torcendo o objeto. A gente aqui na segunda imagem está mais fácil da gente visualizar. Ele pega aqui o objeto e gira a mão para um lado e a outra mão para o outro lado. Ele está torcendo o objeto, como se estivesse torcendo, por exemplo, um pano, um pedaço de pano. Por fim, nós temos o momento fletor, que ocorre quando as cargas externas elas tendem a fletir o corpo, a dobrar ele em torno de um eixo que está no plano da área. Como a gente tem aqui na imagem aqui ao lado, o objeto que está sofrendo uma carga e ele está se dobrando. Então esse é o momento fletor. E para finalizar essa primeira aula, a gente vai ver aqui esse exemplo de fixação, onde a gente tem uma imagem aqui de uma viga, ela está sofrendo uma carga aqui. A forma que essa carga aqui está distribuída aqui na imagem indica que a carga é maior na base aqui dela, ó. Aqui é a parede, ela está fixa na parede, então a carga é maior aqui na base e essa carga ela vai diminuindo ao longo, à medida que vai se distanciando da base dela, certo? Chegando no ponto B, essa carga já é nula, certo? Então aqui a gente percebe que essa viga ela está fixa na parede, certo? Quando ela está assim, a gente diz que ela está engastada. Então essa viga está engastada na parede. Nesse momento, ela está impedindo um movimento nesse sentido, na horizontal, no eixo X, está impedindo o movimento no eixo Y. Então, ele está gerando uma força resultante em X e uma força resultante em Y. E ele está impedindo também, por estar engastado, está impedindo também que é um movimento de rotação dessa viga. Então, tem essa reação do momento também. São essas as três cargas internas, ou forças internas, ou incógnitas, resultantes que estão presentes nessa estrutura.
E assim a gente finaliza essa primeira aula. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender esses conceitos básicos de resistência dos materiais. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês de uma forma bem didática. Na próxima aula nós vamos ver momento estático e centroide das figuras planas, certo? Então, até lá e bons estudos.